Pronto. O que acontece? Só para lembrar, então, nós paramos aqui no que eu estava falando com vocês sobre o habeas corpus. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, Tá travando um pouco, mas tem como entender. Então, o surgimento do habeas corpus, pessoal, como eu estava falando com vocês, ele surgiu justamente nessa divisão dos poderes do Estado. Porque, como eu estava falando com vocês antes do intervalo, a partir do momento em que o rei tinha vontade de prender um inimigo político dele, ele decretaria que aquela pessoa seria presa, e o julgamento dessa pessoa sempre era tendencioso. E digo mais, até o julgamento dessa pessoa, o prisioneiro continuaria na cadeia, mesmo que depois fosse provado a não participação do crime, por exemplo, mas o que era muito difícil, porque quando o rei decretava que alguém seria preso, dificilmente aquilo ali se modificaria, porque seria sempre a sua vontade. Vocês entenderam, então, o que foi o habeas corpus? Sim? Sim. Beleza. Outra coisa que também esses filósofos, né, os intelectuais da época, junto com as ideias iluministas fizeram, foi separar, agora já na página 7, turma, foi separar a religião do Estado. Então, agora, por favor, eu quero que vocês escrevam aí como tópico assim, ó, separação entre religião e Estado. Escreveram? Turma? Sim. E aí, nesse tópico embaixo, eu quero que vocês escrevam assim, ó, liberdade de crença religiosa, entre parênteses, Estado laico. Entre parênteses o quê? Estado laico. Tá? Por quê? Do mesmo jeito que as ideias iluministas e esses filósofos, eles queriam dividir esse poder do Estado para que o rei perdesse essa sua força suprema, eles também entendiam que a igreja tinha um grande poder político, como nós já vimos, né? Tinha um grande poder político sobre a um grande poder cultural e religioso sobre a população. E junto do rei... Gente, tem alguma coisa para copiar? Daqui a pouco eu te passo. Ou se alguém puder passar pelo chat, é só a separação da religião do Estado. Ah, tá. Ok. Se alguém puder passar para a Ilana pelo chat, aí eu agradeço. Então, turma, eles começaram a perceber que a igreja tinha um grande poder junto da população, né, de ter as suas atitudes de mandar fazer o que quiser, e também junto dos governantes, no caso dos reis, né, porque a igreja estava próxima ao rei. Então, qual era o próximo passo? Já que dentro desses ideais franceses, o rei começou a perder força com a separação do seu poder em 3 poderes, a ideia também era fazer a separação da religião do Estado. Agora a Igreja Católica, a religião católica, não era a única que poderia ser protestada, que poderia ser seguida. Outras religiões também poderiam ser seguidas. Uma delas que nós estudamos foi o protestantismo, mas outras também poderiam, como, por exemplo, começou a aparecer na Europa o espiritismo, tá bom? Então, a partir de agora, com essa separação do Estado da religião, o Estado se torna laico, ok? Dúvidas? Não. Então vamos encerrar essa página 7. Então, só para encerrar essa parte do Estado laico, quero que vocês escutem o seguinte. A ideia de Estado laico se tornou referência para todas as nações que procuraram se modernizar nos campos políticos e jurídicos e abriu um caminho para a construção de sociedades democráticas pautadas nos direitos sociais, jurídicos e políticos dos cidadãos. Esse movimento de ideias
se materializou na Revolução Francesa, com a proclamação dos direitos do homem e do cidadão. Isso que eu falei com vocês, pessoal, está aqui, ó, nesse parágrafo. Ok? Ok. Ok. Então, vamos dar sequência. Continuando, Rousseau também não ficou à parte, né? Do mesmo jeito que eu tinha falado com vocês sobre Montesquieu, Rousseau, que também era francês, deixou vamos dizer assim, a sua colaboração nessas ações dos direitos humanos. E aí, o que ele fez? Rousseau, pessoal, ele se dedicou a essa causa da igualdade entre os homens, porque para ele, a origem da desigualdade estava na propriedade privada. Ou seja, para ele, a terra sempre pertenceu aos mais fortes. E também ele defendia o direito, no caso essa ideia, no caso ele era contrário, né? Sobre o direito divino à terra, no caso da igreja, né? Então o que eu estou falando com vocês, tá por aqui, ó. Tá aqui, pega o finalzinho aqui da 7 e o início da 8. Deixa eu colocar para vocês verem. Tá até aqui, ó, sobre a nobreza, tá? Onde está o mouse. Então, o que eu quero que vocês anotem? Anotem como título assim, ó. Ações de Rousseau. Rousseau se escreve R-O-U-S-S-E-A-U. Rousseau. Foi? Turma? Sim. Então, vou fazer mais uma vez aquela escrita que eu acho que ficou melhor para vocês. Então, vamos lá. Bom, tá aí, turma. Então, enquanto vocês escrevem, eu vou explicando, tá? Por que a ideia de Rousseau valeu muito nessa mudança de pensamento da sociedade? Porque o Rousseau ele começou a questionar essa divisão de pobre e rico, sendo que a colocação, os direitos também eram diferentes. Então, a partir do momento que todos tivessem acesso àquela educação que Montesquieu defendia, Rousseau defendia que todos teriam os mesmos direitos. E outra coisa que ele lutava era pelo seguinte: se essa desigualdade estava na propriedade privada, porque sempre os mais fortes economicamente teriam acesso a essa propriedade que eles tomariam, o que a igreja fazia? A igreja, junto aos nobres, junto aos reis, defendia a lei do direito divino. Não sei se vocês se lembram, no 7º ano, a lei do direito divino defendia que os nobres... Tudo era vontade de Deus. Oi? Eles falavam que tudo era vontade de Deus. Exatamente. Eles defendiam
que os nobres, ou seja, quem nascia em família rica, era por vontade de Deus. E justamente por causa dessa vontade de Deus, que eles não teriam que trabalhar, que eles tinham direito àquela terra e o direito de usufruir daquela terra. Tudo bem? Posso tirar daqui? Pode. Não. Não? Então, peraí. Vou voltar lá. Tá em qual parte? No Fortes. Então, beleza. Mete bronca. Foi? Ilana? Ilana? Turma, alguém me escuta? Oi, eu não respondi porque eu tava copiando. Terminou? Eu escuto. Sim. Então vamos lá. Deixa eu voltar para a Seria bom se sempre quando fosse passar alguma coisa para escrever, fizesse assim, porque tá uma barulheira aqui na rua, na minha casa. Aí às vezes eu não escuto. Ok. Então, turma, o que eu tinha para falar, o que eu tinha que pedir para vocês escreverem é justamente isso. Que essa ideia do Rousseau era lutar para que esse direito à terra fosse igual para todos. Que todos pudessem ter o direito de tê-la, de comprá-la, a partir do momento que o direito de ter o dinheiro fosse igual para todos. Todo mundo entendeu? Ou seja, ele lutava justamente contra essa imposição da igreja do direito divino. Ok? Vocês lembram lá do sétimo ano? Vocês lembram no sétimo ano lá sobre a teoria, os teóricos do Antigo Regime? O Jacques Bousset, ele que defendia essa ideia do direito divino. Eu gostava dessa matéria. Ok? Bom, vamos continuar já na página 8, onde vem falando o seguinte. Olha aqui a pirâmide que foi feita do Antigo Regime. Vocês estão vendo a pirâmide? Estão conseguindo enxergar direitinho? Ó, vou aumentar a tela aqui, ó, pra vocês verem. Sim. Essa pirâmide, ela mostra perfeitamente como que era a sociedade. Todos, até os cavaleiros, aqui os camponeses em geral, todos eles pagavam impostos para poder sustentar tanto o clero quanto o senhor feudal, que dava também ao rei principal. Ok? Ok. Ok. Infelizmente, essa pirâmide ela ainda existe, né? Nós que somos os mais pobres, nós pagamos os impostos para os mais ricos, né, gente? Infelizmente é isso. Mas a estrutura da sociedade europeia nesse período era assim. Tudo bem? Uhum. Bom, continuando. A estrutura social europeia, antes dessa revolução com as ideias iluministas, ela se dividia em primeiro, segundo e terceiro estado. Vocês lembram? Sim. Lembro. Então, lembrando que o primeiro estado era quem, pessoal? Primeiro estado, Claro. exatamente, era o clero. Tá aqui, ó. A terceira O era a rainha da clero, população. isso, o clero e os sacerdotes. O segundo estado, a nobreza. E o terceiro estado eram os camponeses e os comerciantes, os burgueses. Ok? Lembrando que essa divisão de primeiro, segundo e terceiro estado, ela dava muito problema. Lembra quando eu falei com vocês sobre a Revolução Francesa, que o primeiro estado e o segundo sempre se uniam contra o terceiro nas votações da Assembleia? Até o momento que aconteceu a Revolução, e aí os camponeses, junto dos burgueses, saíram na matança para poder impor as suas ideias. Ok? Ok. Eu estou falando assim, gente, porque nós já estudamos a Revolução, tá? Por isso que eu parto do princípio que vocês já sabem.
Bom, continuando. Essas lideranças da Revolução Francesa e o seu exército, elas se deram da seguinte forma. A liderança vindo da burguesia, dos burgueses, com as ideias iluministas, e o exército vinha dos camponeses e dos moradores das cidades, né? No caso ali de Paris, que era a principal. Esses moradores da cidade, esses moradores pobres, eles eram chamados de sans-culottes. Vocês já pararam para pensar por que era sans-culottes? Tem alguma coisa a ver com o Culotte, cabelo não. ou a roupa, sei lá. O culotte, quando a gente fala do culotte, fala do formato arredondado ali da cintura para o bumbum, né? Por quê? Naquele período, os homens usavam calças até a canela, mais ou menos, um pouquinho abaixo da canela, e era uma calça Era a muito, roupa. e era uma calça muito presa, muito justa. Isso era a roupa dos homens. E esses sans-culottes, eles usavam calças largas que iam até o pé. Então eles foram chamados de sem-culotte, porque não delineava o corpo deles. Porque eles eram pobres, eles não tinham dinheiro para ficar comprando esse tipo de roupa. Então eles faziam a roupa com qualquer pano que eles tivessem, e esse pano ficava mais largo do que o seu corpo. Por isso que eles foram chamados de sans-culotte, porque na verdade significa sem culotte. Ok? Então a burguesia na liderança e os sans-culottes, que era a maior parte desse exército, eles foram lutar, né? Eles que fizeram a Revolução Francesa, e essa revolução teve início a partir da queda da Bastilha. Vocês lembram disso? Lembram? E aí, turma, a partir da queda da Bastilha, a imposição das ideias de liberdade, igualdade e fraternidade começaram a acontecer. Elas começaram a acontecer porque, se eles conseguiram derrubar a maior prisão política da França, eles conseguiriam derrubar qualquer um. Olha aí a imagem para vocês verem. Tá certo? Então, a ideia dos franceses era acabar com essa imposição do antigo regime e dividir igualmente para todos esse ideal. Tudo bem até aí? Sim. Depois da Revolução Francesa, pessoal, o território acabou se tornando mais democrático. Mas esse território mais democrático é do ponto de vista político, tá? Não econômico. Por quê? Por que não econômico? Porque a partir do momento em que o rei é deposto e o comércio começa a acontecer, aí era cada um por si. Todo mundo é livre para poder competir economicamente pelo seu espaço. Tá bom? Alô? Tá. Alguém tem alguma dúvida? Até agora? Não. Bom, Só quero saber o que era para copiar antes de eu chegar. Até agora eu não sei. foi o que eu te falei da religião e do Estado. Ninguém te passou, não? Não. Então eu vou passar. Foi o seguinte. A única coisa que eu pedi para eles anotarem antes de você chegar foi isso aqui, ó. Deixa só o meu computador reagir, porque ele está demorando. Meu Deus. Vocês estão me ouvindo? Sim. Caramba, travou. Parece que travou o compartilhamento de tela. Só um minutinho que o mouse travou também. Tem que ir na manivela. Turma, Oi. Oi. parece que o Zoom fechou aqui para mim. Hein? Que doideira. Espera aí que eu ainda vou escrever. Então faz o seguinte, Lana, eu não estou conseguindo escrever aqui, porque não está me dando o direito de compartilhar a tela. Que estranho. Escreve no chat, professor. Então, não está abrindo nem o chat para eu poder digitar. Vixe. Coloca assim, separação entre religião e Estado. Entre o quê? Ah, tá me ouvindo? Turma? Turma?
Ai, meu Deus. Turma,